Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Afinando o Cérebro. Aqui você sempre tem conteúdos relacionados à memória, atenção, linguagem e a todas as habilidades que a gente precisa desenvolver para ter um cérebro ativo para aprender e se comunicar bem. Todas as habilidades do processamento auditivo central, do processamento visual, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter o seu cérebro na potencialidade máxima dele. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante que vai acompanhar a nossa vida da infância até os nossos últimos dias de uma maneira muito especial, que é a memória. E, principalmente, saiba como ajudar a sua memória a ser uma boa memória, né? Para que ela possa sempre estar aqui. Aliás, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Afinando o Cérebro, lembra de se inscrever e lembra de ativar o sininho, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui, muito interessante, e você pode ser avisado e também pode compartilhar com mais pessoas. Se você gostar desse conteúdo de hoje, lembra de colocar aquele famoso gostei aqui, o curtir, para que a gente possa entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, bora lá saber o que pode ajudar a nossa memória. Nós temos outros vídeos aqui no canal que falam sobre memória. Então, se esse é um tema que te interessa, procura aqui, porque a gente tem conteúdo muito importante para ajudar a sua memória. Mas hoje é um dia em que eu quero dizer algo muito especial para você. Tem como você ajudar a sua memória, tem como você ajudar a memória, né, dos seus filhos, dos seus pacientes, dos seus alunos, da sua família como um todo, dos seus pais, dos seus avós. E uma primeira dica importante que a gente tem que se manter, né, e a sua própria memória, inclusive, né, que a gente tem que se manter sempre ligado, ainda mais nesse universo que nós estamos agora, né, com muita coisa competindo ao mesmo tempo, as questões online que chamam a gente a todo momento, é a questão da presença. Quanto você está presente em cada situação que você está? E presente significa com a sua mente presente no tempo e espaço atual. É não estar pensando lá no passado, nas coisas que se foram, nem estar projetando e se preocupando com o futuro, mas realmente conseguir se manter presente no aqui e agora. Fazendo uma coisa de cada vez, sim, mesmo as mulheres que têm essa fama, né, de que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas quanto mais a gente consegue se manter presente, né, no tempo atual, maior é a qualidade da nossa memória. Sim, porque para que a gente alimente a nossa memória com as informações que são importantes do que a gente está vivendo, a gente tem que estar presente. Então, esse é o meu convite para a gente hoje, como primeira tarefa, a gente pelo menos passar a perceber quando a gente está ficando presente e quando a gente está passado, né, futuro, e está fazendo algo agora e está prestando atenção em outra coisa, está mandando mensagem, respondendo uma outra coisa. Está assistindo o vídeo, gente? Assiste o vídeo, né? Está tomando banho? Toma o banho percebendo tudo o que você está fazendo. Está fazendo uma comida, né? Perceba o que você está fazendo. Está fazendo lição de casa? Perceba o que você está fazendo. Se mantenha presente, porque isso vai fazer com que a sua memória seja alimentada com mais qualidade, né? De uma forma melhor. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, onde eu coloquei a chave do carro? Né? Cadê né? O que eu tinha que levar mesmo, né? Na hora de sair de casa? Esses são os sinais de que a gente não se manteve presente quando a gente fez a ação, por exemplo, de guardar a chave do carro, ou quando a gente pensou que teria que levar algo, né? Saindo de casa teria que levar algo, é porque a gente não estava presente naquela situação, no aqui e agora. Tá? Uma segunda informação que é importante, que até já falei num outro vídeo, mas que é importante reforçar, porque são modos da gente melhorar, né? Ajudar a nossa memória a existir de maneira saudável, é a gente informar ao nosso cérebro o que a gente está fazendo naquele momento. Então, por exemplo, se eu deixo sempre a chave do carro no mesmo lugar, ótimo, já está o combinado com o meu cérebro.
Mas se eu deixei em outro lugar, é importante que eu avise o meu cérebro, olha, eu quero memorizar que eu estou deixando essa chave agora aqui nesse outro lugar, por exemplo, estou fora de casa. Ou, nossa, cérebro, me ajude a lembrar que eu preciso memorizar que eu tenho que levar, por exemplo, um livro que alguém me pediu que, né, que eu tenho que levar para emprestar, ou um presente para alguém. Só o fato da gente pensar, preciso levar esse livro, não é suficiente. Eu preciso informar ao meu cérebro que eu quero memorizar isso. Então, eu posso até projetar, olha, amanhã, a hora que eu estiver saindo de casa, eu quero lembrar que eu preciso pegar o livro. Então, você, naquele momento que você lembrou, que você, né, que você decidiu que você vai levar o livro, você fala para o seu cérebro que você quer memorizar e se projeta já fazendo isso de fato, ou seja, naquele momento da memória, você programa como vai ser, né? Então, no momento presente, você se programou que você quer memorizar, você faz essa projeção, amanhã, a hora que eu sair, eu quero estar com esse livro na minha mão, e informa seu cérebro sobre isso. Então, toda vez que você quiser memorizar algo, lembra de informar o cérebro. Ele não vai memorizar, ele tem muita coisa para pensar, para memorizar, para prestar atenção, para absorver. É um carinho que você faz e torna mais eficiente a sua memória, se você informa o cérebro daquilo que você quer dele. E terceiro, pratique a sua memória. É isso mesmo. A gente precisa desenvolver estratégias de memória. E a gente precisa desenvolver muitas estratégias, porque para determinado assunto, para cada tipo de conteúdo, para cada situação, a gente precisa de elementos diferentes para memorizar. O cérebro, ele memoriza por associação, mas eu preciso de estratégias diferentes. E quanto melhor o meu cérebro, mais estrategista, né, em memorizar, melhor é a qualidade e maiores são as minhas oportunidades de memorizar quando eu desejo, quando eu já informei meu cérebro, quando eu estive presente. Ele tem mais ferramentas para atingir aquilo que eu quero. Ou seja, se o plano A de memória não deu certo, ou se não é o melhor caminho para esse conteúdo, vai ter um plano B, um plano C, um plano D, mas para isso eu preciso praticar a memória. E aqui eu trouxe então algumas sugestões, mas você pode ampliar isso 1000 vezes. Se a Ingrid estivesse aqui comigo, a gente já ia dobrar o número de estratégias de memória, por isso sempre assisto os nossos conteúdos. Tem conteúdo que eu estou junto com a Ingrid, tem conteúdo que estou sozinha, tem conteúdo que ela está sozinha, tem conteúdo que a gente está com convidado aqui no canal. Então, não perca aqui sempre tudo que a gente tem aqui no Afinando o Cérebro. Então, olha, uma atividade que dá para a gente fazer isso com a família inteira, né, de crianças até adultos, dentro do consultório, dentro da sala de aula, são aquelas brincadeiras de aumentando, de acrescentando. Então, por exemplo, eu fui ao supermercado e comprei um sabonete. Aí o outro fala, eu fui ao supermercado, comprei um sabonete e uma bolacha. O outro fala, eu fui ao supermercado, comprei um sabonete, uma bolacha e o papel higiênico. E a gente pode fazer assim de maneira livre, ou pode direcionando por categorias, ou com a letra que começa, só pode comprar no supermercado coisas que comecem com S, ou só pode comprar no supermercado palavras, né, objetos que são representados por palavras que tenham 3 sílabas, ou você só pode comprar no supermercado objetos de limpeza, e vai acrescentando, e a gente vai trabalhar a evocação, que é essa habilidade de eu ir lá buscar na minha memória as palavras, que é super importante, essa questão das regras, e a questão também da memória e da sequência, porque cada um que vai falando tem que falar o dos anteriores, acrescentando mais um, ou seja, eu tenho que pensar naquilo que eu vou falar e tenho que memorizar o que os outros falaram. Uma outra a atividade que é bem interessante a gente fazer é colocar uma mesma música várias vezes na semana para que a gente memorize a letra da música. E vai trocando as músicas, ou vai trabalhando com 2, 3 músicas ao mesmo tempo. Com as crianças pequenas, a gente pode cantar a música, as crianças bem pequenininhas, cantar a música mais lentamente, né, e não acompanhando lá a velocidade normal da música, para que a criança possa prestar atenção e memorizar, e ela vai colocando as palavras que ela for lembrando, né?
isso é uma estratégia que usa bastante a memória e é bastante divertido, né? Tocar um instrumento musical também é um trabalho de memória muito importante e que desenvolve áreas do nosso cérebro, né? Hemisfério, né? que trabalha com essa questão da melodia, né? E é super importante para que a gente possa desenvolver memórias em outras categorias, né? Que não seja só as memórias de palavras, mas as memórias de tons também. Ler o mesmo livro para as crianças, e aí não só assim os livros que vão aumentando a história, mas os mesmos livros mesmo, né? Para a criança olha, gente, de 0, nasceu, né? Até os 7 anos, você ler as mesmas histórias, né? O mesmo livro várias vezes, na semana ler várias vezes, é um bom exercício de memória, porque você vai perceber que a criança vai começar a contar junto com você a história, vai usar as palavras que estão ali, né? E você vai contando o livro, é uma atividade muito prazerosa e, ao mesmo tempo, vai trabalhando com essa rede, né, de memória que a criança pode ir desenvolvendo. Uma outra atividade, brincadeira interessante, é você se imaginar indo para um lugar. E você pode fazer isso sozinho, pode fazer isso junto com outras pessoas. Vamos imaginar o trajeto da escola até em casa? E o que você tem de elementos, né? Descendo tem um prédio laranja à direita, tem uma placa, tem um lugar que fica um monte de carros parados, tem uma padaria, e vai fazendo o trajeto, buscando na memória essas informações, e no outro dia a gente combina de fazer de novo, ou seja, a hora que a pessoa estiver fazendo o trajeto, ela vai começar a prestar mais atenção, estar mais presente aos detalhes, para que ela possa buscar na memória e trazer mais elementos. Ou então você, por exemplo, está no consultório, né? Você está na sala do consultório e fala, vamos descrever a recepção? Então, tudo que a gente lembrar que tem na recepção. Ou está na sala de aula, vamos descrever o pátio da escola ou a entrada da escola? E assim por diante. A gente pode ir descrevendo os ambientes, os trajetos. Isso a gente está trabalhando com essa busca, né, no nosso cérebro sobre todos os elementos da memória. E, por fim, uma dica tão importante quanto todas as outras e muito divertida e muito diversificada é o Afinando o Cérebro. O Afinando o Cérebro tem mais de 100 atividades, muito mais que 100 atividades, e a maioria delas trabalha com a estimulação da memória. Em atividades como o supermercado, você tendo que ter uma série de itens para você comprar no supermercado, e você tem que buscar eles na prateleira, você tem restaurantes, tem que tirar o pedido, você tem uma atividade que chama detetive, que você tem um cenário, e depois o bandido passou por lá, roubou coisas desse cenário, e a gente tem que descobrir quais itens foram roubados. E você tem isso visualmente e você tem isso auditivamente. A pessoa diz o que tinha na cena do crime, e depois a gente olha para a cena do crime e tem que lembrar o que não tem, o que está faltando, o que o bandido pegou ali na cena do crime. É muito legal. Tem jogo de memória com ninja, enfim, tem milhares de jogos, tem do dinossauro. Gente, se eu for falar aqui, com certeza, a maioria dos jogos... tem um jogo que é de rosto e nome. Sabe, para aquelas pessoas que têm dificuldade de memorizar o nome das pessoas? Tem um jogo para isso no Afinando o Cérebro. Enfim, a gente tem vários jogos e que cada um deles você vai estimular uma estratégia diferente de memória, criando uma rede neuronal no seu cérebro com infinitas possibilidades para que você possa utilizar no seu dia a dia, mesmo se você é criança, adolescente, adulto ou acima dos 50, né, que são pessoas cada vez mais experientes e que precisam trabalhar a memória, né, os 50 a mais. Então, aproveite essas dicas, aproveite para olhar os outros vídeos que a gente tem aqui no canal do Afinando o Cérebro sobre memória, sobre outros temas, e também aproveite para conhecer o Afinando o Cérebro, caso você não conheça. A gente sempre deixa o link aqui embaixo do vídeo. Tem um plano que é o gratuito, que você pode conhecer um pouquinho de cada um dos jogos, ou vários jogos, um pouco cada dia, e tem um plano premium, que você pode
conhecer e fazer todos os jogos a hora que você quiser e ainda colocar pessoas da sua família ou do consultório, seus pacientes, seus alunos, para que possam trabalhar várias estratégias. Bom, se você gostou desse conteúdo, lembra de dar um curtir, porque isso faz diferença aqui para a gente, e lembra também de compartilhar com outras pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem essa experiência da presença e de ampliar a memória, mais saudável todos nós iremos aprender de uma forma melhor, nos comunicar e envelhecer de forma mais saudável. Até mais!